Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Já temos dois classificados na Libertadores para as oitavas de final, um eliminado na Sul-Americana e um classificado na Sul-Americana na segunda colocação. Foram quatro brasileiros em ação nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Dois jogos pela Libertadores e dois jogos pela Sul-Americana. Pela Libertadores tivemos o São Paulo e o Botafogo e pela Sul-Americana tivemos o Vasco da Gama e o Corinthians representando o Brasil. Bom, não representando tão bem assim, né? Mas representando o Brasil. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer aquele resumo do que aconteceu nos quatro jogos, principalmente em relação aos resultados. Em relação ao jogo, essa partida final, né, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, aonde você não tem mais para onde correr, é praticamente uma final. E aí, final não se joga, final se conquista. E nesse caso, não é um título, é a vaga, independente de ser primeiro ou segundo colocado. Então, muito mais do que o jogo, o futebol praticado, é o resultado. E é disso aí que a gente vai falar nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor, do São Paulo, do Botafogo, do Corinthians, do Vasco. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através de Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E mais, agora o YouTube disponibilizou uma outra forma de você ajudar o canal, que é através do Hypar, tá? Depois que você curtir o canal, não deixe de curtir, vai abrir uma aba, uma abinha embaixo, escrito Hypar. Você vai lá, aperta e aí você vai estar curtindo e hypando. O que é o Hypar? O Hypar é dar pontuação para o vídeo. Então, quanto mais pontuação o vídeo tiver, mais ele é divulgado. E você pode hypar 3 vezes o mesmo vídeo durante 7 dias. Então, ajuda o canal aí curtindo e dando a hypada, que você vai dar pontuação e o vídeo vai ser mais divulgado, consequentemente, o canal é ajudado com essa sua hypada. Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos começar aqui logo pela Sul-Americana, né? Tivemos o Vasco da Gama vencendo o Melgar por 3-0. O Vasco da Gama meteu 3-0 logo no primeiro tempo, e aí isso facilitou, e fez um gol com 2 minutos. O Vasco da Gama fez um gol com 2 minutos. Isso tirou um peso do Vasco da Gama, um peso monstruoso do Vasco da Gama, porque o Lanús, o Vasco não ia conseguir pegar de qualquer maneira. O Vasco, a briga do Vasco era pelo segundo lugar, o Lanús já era o primeiro. Então a briga pelo segundo lugar. E era contra o Melgar, que estava ali com 7 pontos na cola do Vasco. E na verdade o Vasco era o terceiro com 5 pontos e o Melgar era o segundo com 7. Então se o Melgar empatasse, o Vasco estava fora, o Melgar entrava. Só que aí o Vasco faz um gol com 2 minutos, obriga o time adversário ir para cima. E aí o Vasco aproveitou muito bem as oportunidades. O Coutinho fez uma grande partida, Vete também. Ou seja, o Vasco aproveitou. É, é, o Vasco, sim, está dando uma melhorada com o Diniz em relação ao que era com o Carille. O Vasco vai dar uma parada agora
para o Mundial, é a tendência, a esperança que a torcida do Vasco tenha, é que o Vasco melhore. E aí você pode não gostar, não concordar, cara, mas o Vasco está em 3 competições ainda. Tem time que não está mais. O Vasco avançou na Copa do Brasil, avançou na Sul-Americana, vai para os playoffs? Vai, mas está aí para disputar e está no Campeonato Brasileiro. Então, mesmo que não praticando um grande futebol, não tendo um grande elenco, um grande time, que não vai ter, mesmo o Diniz fazendo um bom trabalho, o time do Vasco melhorando, não vai conseguir ser um grande time, porque não tem um grande elenco. E tem uns jogadores ali bem limitados, que podem fazer ter um momento bom, mas é um momento, tá? O Vasco precisa demais se pensar em título de Sul-Americana, uma classificação legal na Copa do Brasil, título de Copa uma posição legal no Campeonato Brasileiro, título de Copa do Brasil. Precisa de mais do que só o Diniz. Mas o Vasco está avançando. Não estou aqui para tacar balde de água fria, mas também não estou aqui para enganar ninguém, igual tem alguns torcedores do Vasco que já viajam na moneda. Ganhou uma, duas vezes, já começa a viajar, igual aquele velho louco que é torcedor do Botafogo. Tem um velho louco que fica com chapéu, aquele velho, quer dizer, louco nada. De louco ele não tem nada, ele é malandro, né? Ele criou um personagem e nego caiu na dele. E de louco ele não tem nada. Bom, mas se fazendo de louco. Então, o Vasco venceu por 3-0 e terminou na segunda colocação no grupo G. Agora, um detalhe: nesse momento, só lembrando, o Vasco, nesse momento, é o quinto melhor segundo colocado. Nesse momento. Óbvio, teremos jogos quarta e quinta ainda para saber a classificação, mas a tendência é que o Vasco seja um dos últimos segundos colocados. Com isso, o Vasco vai pegar no playoff um dos melhores terceiros colocados da Libertadores. Se o Vasco ficasse entre os primeiros segundos colocados, ia pegar um dos piores terceiros colocados. Só que o Vasco já são 8, então o Vasco já é o quinto. Ou seja, pode piorar ainda um pouco a situação. Ou até melhorar, porque tem alguns times que estão com o mesmo número de pontos, mas está com saldo de gols melhor. Então, dependendo do que aconteça, o Vasco pode até subir um pouquinho. Mas não vai ser um dos melhores. O Vasco, na melhor das hipóteses, vai ser o quarto melhor segundo colocado. E aí vai pegar um terceiro colocado ali, talvez, da quarta colocação para cima. Que a gente ainda não sabe quem vai ser. Bom, o Botafogo passou na segunda colocação na Libertadores. Tá? O São Paulo foi o primeiro. Então, o São Paulo não está. O Botafogo foi o segundo. Também o Botafogo não está. No grupo do São Paulo, o terceiro colocado foi o Alianza Lima. Tá? No grupo do Botafogo, o terceiro colocado foi a Universidade do Chile. Então são dois adversários aí. E quem sabe o Vasco da Gama pode pegar. Então, o Vasco da Gama continua aí o seu sonho, a sua caminhada na Sul-Americana. Agora é aguardar o fechamento da rodada, que o Vasco vai saber quem é o seu adversário. E o outro brasileiro que jogou pela Sul-Americana e fez vergonha, para variar, foi o Corinthians. Corinthians que teve aí seu presidente impeachment retirado, empresário do Depay dizendo que o Depay, a prioridade do Depay era ir para o Flamengo. Ou seja, é uma zona, né? Uma bagunça generalizada. E o Corinthians perdeu para o Huracan de 1-0, terminou na terceira colocação do grupo, atrás do América de Cali. Bom,
Os meus palpites da Sul-Americana, eu disse, nos meus palpites, o Vasco avança e o Corinthians seria eliminado. Quem pegar os meus palpites aí, eu falei, Corinthians vai ser eliminado. Eu disse, o Corinthians não vence o Huracan. Eu disse isso. Aconteceu o que eu previ, né? Corinthians perdeu por Huracan, o América de Cali venceu e avançou. Foi isso mesmo? Deixa eu só dar uma olhada aqui. É... E não, o América de Cali empatou com o Racing. Empatou. Nem venceu, não. Pô, o Corinthians está tão cagado que se o Corinthians tivesse empatado, ele tinha se classificado. O América de Cali empatou com o Racing. Pelo amor de Deus, cara. Empatou com o Racing e foi a 7 pontos. Foi a 8 pontos. Se o Corinthians tivesse empatado, ficava com 9, era o segundo. Mas acabou perdendo por Huracan, que não jogou com o time principal. Porra, pior ainda, né? Pior ainda. Então, Corinthians eliminado. Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores e eliminado da Sul-Americana. Ficou em terceiro lugar. Quer que passe essa vergonha no débito ou no crédito? Porque, porra, tem que saber, né? Embrulha para viagem a vergonha, ô Timão? Arrego, né? Pelo amor de Deus. Então, Corinthians eliminado da Sul-Americana. Na minha opinião, deu mais ou menos a lógica. Corinthians eliminado e o Vasco classificado. Agora vamos para a Libertadores. Não, na Libertadores, os brasileiros já estão melhores que a Sul-Americana. Na Sul-Americana, não tem nenhum brasileiro na primeira colocação. Na Sul-Americana, a tendência é que se a gente tiver algum primeiro colocado, acho que vai ser uns dois, no máximo. Tem possibilidade de três, se eu não estiver enganado. Tem possibilidade de três na Sul-Americana. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou ver aqui. É, é, não, tem possibilidade de dois para mim. Tem possibilidade de dois ficarem em primeiro colocado. Acho que dá para esses dois ficarem em primeiro colocado. O restante, se classificar, se classifica em segundo lugar. Então vamos agora para Libertadores. Bom, na Libertadores, como eu falei, os brasileiros estão muito melhores que na Sul-Americana. E os dois brasileiros que entraram em campo nesta terça-feira, dia 27, se classificaram para as oitavas de final. Um em primeiro lugar e o outro em segundo lugar. O São Paulo ficou em primeiro lugar na sua chave e o Botafogo, campeão, atual campeão da Libertadores, ficou na segunda colocação num jogo dramático para o Botafogo. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui pelo jogo do Botafogo. Bom, o Botafogo jogou contra o Universidade do Chile em casa. Teve um jogador expulso com 27 minutos mais ou menos do primeiro tempo, o zagueiro Jair. E estava 0-0. O Botafogo conseguiu fazer um gol com o Igor Jesus. Agora, vamos ser sinceros. O Botafogo, de maneira nenhuma, merecia não ganhar esse jogo. O Botafogo fez por onde vencer e poderia ter vencido por mais, mesmo com 10 jogadores. O Botafogo fez uma grande partida. Uma grande partida, uma das melhores partidas que eu vi do Botafogo esse ano. Se tiver que falar alguma coisa do zagueiro Jair que foi expulso, o restante, todo mundo deu sangue, deu alma e jogou bola. Todo mundo. O Igor Jesus arrebentou. O Igor Jesus arrebentou. E muitas das vezes o Igor Jesus estava no ataque sozinho. O sistema defensivo idealizado pelo Renato Paiva funcionou, anulou o Universidade do Chile. O Universidade do Chile se deu um chute em direção ao gol, foi muito, e foi a bola na trave. E só. O Botafogo anulou por completo o Universidade do Chile. Mas tem
um outro detalhe. Isso não é demérito para o Botafogo. Porra, mas no Universidade do Chile, o timezinho burro entre a Universidade do Chile. O Botafogo tinha 9 pontos. Universidade do Chile, 10. Um ponto atrás. Universidade do Chile tinha que jogar pelo empate, correto? A Universidade do Chile estava dando contra-ataque para o Botafogo. Como é que você vai jogar fora do país? Você tem um empate e você toma contra-ataque? Porra. Aí no primeiro tempo, o adversário fica com um jogador a menos. Aí você toma contra-ataque o tempo inteiro. Tomou até um gol que foi anulado porque bateu na mão do Igor Jesus. Porra, isso é primário, né? Primário. Então o Botafogo fez uma grande partida, grande partida. Parecia até que não tinha um jogador a menos e venceu por méritos. E, cara, ninguém tem o que falar da parte tática do Renato Paiva. Não tem. Por mais que você não goste, eu também não sou muito fã do Renato Paiva, mas, irmão, não tem o que falar. Não tem o que falar. Óbvio, cada jogo é um jogo. Mas, irmão, seria uma das maiores injustiças do futebol se por acaso esse time da Universidade do Chile fizesse um gol e o Botafogo fosse eliminado. Lógico, o Botafogo não ia ser eliminado por causa desse jogo. Foi porque nas partidas passadas não fez por onde em algumas. Mas, irmão, seria uma completa de uma justiça. Então, o Botafogo classificado na segunda colocação com 12 pontos, né? Com 12 pontos. É, deixa eu pegar aqui. O Estudiantes meteu 2-0 no Cara Verde, acabou ficando em primeiro lugar com 12 pontos. E a Universidade do Chile, que tinha 10, acabou eliminado. Porque a Universidade do Chile era o primeiro com 10, Estudiantes e Botafogo tinham 9. O Botafogo era o terceiro. A Universidade do Chile caiu para terceiro, o Estudiantes foi a primeiro e o Botafogo segundo, porque o Estudiantes ganhou no saldo de gols. O Botafogo hoje, entre os segundos colocados, o Botafogo já está na frente do Universitário, vai ficar na frente do Flamengo. Se o Flamengo ganhar, fica com 11. O Libertar ficou com 9. O Fortaleza só chega a 11. O Internacional, se classificar, só chega a 11. O Cerro Porteño chega a 10. O Penharol chega a 13. O Botafogo, a tendência é que o Botafogo seja o primeiro ou o segundo melhor segundo colocado. O Botafogo vai ser o primeiro ou o segundo melhor segundo colocado. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Eu não sei se vai ser sorteio, agora eu não sei. O da Sul-Americana, o playoff não. Mas eu acho que da Libertadores, se eu não estiver enganado, tá? Depois eu vou até dar uma olhada na, na, na classificação, porque eu acho eu que não vai ser assim, de o primeiro melhor colocado contra o oitavo segundo colocado. Eu acho que não vai ser assim, eu acho que é sorteio. Pote um, pote 2, primeiro colocado, segundo colocado, sorteia e seja o que Deus quiser. Acredito que seja assim. Então, mas o Botafogo ficou na pontuação ali como segundo melhor colocado. E aí, lá para frente, de repente passando para as quartas de final, essa pontuação pode valer o jogo em casa, né? Então, Botafogo classificado na segunda colocação, espetacular. E o outro brasileiro foi o São Paulo, classificado na primeira colocação com 14 pontos, ganhou do Alianza Lima por 2-1. E talvez o São Paulo seja um dos melhores primeiros colocados, porque
O Vélez pode chegar a 13. O Palmeiras vai, é o primeiro disparado. O Nacional pode chegar a 12. O Racing pode chegar a 13. O Central Córdoba pode chegar a 14. Pode chegar a 14. Isso. Bom, o Central Córdoba, se ganhar, chega a 14. Fica com 4 vitórias. Mas aí, de repente, no saldo de gols, porque o jogo é Central Córdoba e LDU, de repente o Central Córdoba pode ganhar, mas não tirar o saldo. Então, o Botafogo, o São Paulo, primeiro lugar ele não vai ficar, porque o primeiro lugar é o Palmeiras, tá? O primeiro lugar é o Palmeiras, já com 15 pontos. Independente do que aconteça, se o Palmeiras perder, é o primeiro colocado. E o São Paulo vai disputar a segunda melhor colocação da Libertadores com o Central Córdoba, que é do grupo do Flamengo. Cara, a tendência da gente ter confrontos brasileiros nas oitavas de final é enorme. É enorme. É enorme. É enorme. É, então, é, 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 vai disputar, como eu falei, com o Central Córdoba. A não ser que o Central Córdoba perca, né? Aí o São Paulo vai ser o segundo colocado. Mas uma grande campanha. 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 10 gols feitos, 4 contra, 6 de saldo. Espetacular a campanha do São Paulo. Acho que o São Paulo surpreendeu muita gente nessa fase de grupos. São Paulo surpreendeu muita gente. Agora o São Paulo se preparar aí para as 2 partidas que tem no Campeonato Brasileiro e depois fazer a sua pré-temporada, já que não tem no Mundial, vai tudo se parar por causa do Mundial de Clubes, e o São Paulo vai treinar até a volta do Campeonato Brasileiro. Então, saldo positivo. Libertadores, dois times brasileiros, 2 classificados. Sul-Americana, um eliminado e um classificado para os playoffs. Saldo positivo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.